Hoje eu vim falar e contar para vocês o segredo mágico de ter um processo criativo eficiente. Sério, depois dessa dica você vai querer compartilhar todos os royalties do seu próximo romance comigo. Sério, quando o vídeo acabar eu vou deixar minha conta aqui para vocês enviarem todo o dinheiro que vocês vão ganhar com suas próximas obras artísticas. Antes de começar com minha importante dica sobre como ter um processo criativo produtivo, eu devo dizer que muito do que eu vou falar aqui parece com a teoria desse autor aqui, o Austin Kleon, que lançou esse livro incrível que se chama Roube como um Artista. Muita coisa que ele fala aqui nesse livro também parece com o que eu vou falar agora. E o engraçado é que eu já pensava isso antes de ler o livro. Eu li o livro recentemente por uma indicação e adorei. É uma ótima leitura para quem trabalha com criatividade ou quer ser mais criativo. E a grande dica, o grande segredo é bem simples. Não jogue nada fora. Essa dica é muito simples porque às vezes você fica imaginando, poxa, Rafa, mas eu queria tanto escrever um romance, mas toda vez que eu começo a pensar em alguma coisa, eu acho essa coisa estúpida, burra, sem graça, não a acho criativa. Ou então, poxa, Rafa, é difícil criar uma rotina de escrever todo dia, de escrever uma página por dia. É difícil manter uma rotina criativa. E daí vem o segredo de não jogar nada fora. Às vezes, sua criatividade não vai pedir permissão para entrar na sua cabecinha. E quando você tiver ideias, sejam elas boas ou ruins, você vai estar em momentos inusitados, como banho, uma reunião, um encontro, um almoço de família, no meio do sexo. E nessa hora você não pode pensar muito se é uma ideia brilhante, se não é. Você precisa guardar essa ideia. Você precisa guardar essa ideia o quanto antes, para pensar nela depois. E para fazer isso, para entrar nesse processo de acumulador de ideias, você precisa ter outra grande mania, um grande hábito que você deve começar a desenvolver. Sempre tem um caderno à mão. Não precisa ser necessariamente um caderno, mas sempre que você tiver uma dessas ideias, desses arroubos de criatividade, anote essas ideias, esses arroubos de criatividade. Hoje em dia fica muito mais fácil porque você sempre está com o seu celular. Então, abrir o bloco de notas, coloca lá dentro e guarda isso. Mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você ache que naquele momento a ideia é péssima, guarda essa ideia. Eu, por exemplo, costumo guardar muito e eu tenho vários cadernos em que eu vou anotando ideias, frases, nomes de personagens. Esses são, na verdade, recortes de ideias que eu vou tendo e eu vou juntando tudo em diversos lugares. A ideia disso é você guardar esses elementos para um momento com mais calma você pensar e ver se eles servem para alguma coisa. Por isso a teoria do não jogar nada fora é muito importante. Por quê? Meu processo criativo em particular não é linear. Às vezes eu não consigo me colocar diariamente na frente do computador para escrever. Mas eu sei sim que com certeza todo dia eu tenho alguma ideia de frase, ou de cena, ou de momento, ou de alguma coisa que eu quero escrever, alguma história que eu quero contar. Às vezes, esses elementos fazem parte da mesma história, como os meus 3 romances. Eles não surgiram linearmente. Eu não cheguei, vou escrever a história do Fernando, da Beatriz e do Maurício nessa ordem. Eu vou começar pelo primeiro capítulo e vou terminar assim. Não, às vezes eu pensava na história do Fernando e aí em um outro dia eu pensava na história da Beatriz. Não era uma coisa muito linear. No final de um dia, uma semana, quando eu vou ver esses retalhos de ideias que eu não joguei fora, eu começo a organizar, eu começo a preencher os espaços em brancos que existem entre um episódio que eu imaginei e outro que eu imaginei, mas que estão completamente desligados. Isso pode parecer um pouco caótico na primeira vez, mas a partir do momento que você consegue descobrir, estudar com calma, pensar e refletir sobre esses momentos importantes,
as outras partes vão surgir mais naturalmente. E é dessa forma que você acaba criando uma rotina de escrever mais. Quando você menos perceber, em semanas você vai conseguir escrever diariamente. Vai ter finais de semana que você não vai conseguir sair da frente do computador, porque você vai ter esse trabalho de ligar esses pedaços, esses retalhos de ideias que você criou. E às vezes aquela ideia que você achava extremamente terrível, horrível, digna de ser jogada fora, ganha uma nova roupagem. Ela sozinha parecia estúpida, mas quando você a leu junto com um outro momento importante que você achou incrível, você consegue conectar os dois. E aí você consegue reaproveitar as suas ideias. Na verdade, não reaproveitar, mas dar a cara que você espera a essas ideias. E lembre-se, essas ideias, essas coisas que você pensa e que você precisa guardar, não precisam ser necessariamente ideias para um grande romance best-seller. Podem ser ideias que você vai usar, não sei, num conto, num trabalho que você está produzindo como freelancer, numa apresentação, numa peça de marketing. Ideias não precisam ser necessariamente grandes histórias. Elas podem ser uma metáfora legal que você imaginou para alguma coisa, uma relação interessante, até mesmo imagens bonitas, cenários incríveis. Tudo isso, todas essas coisas criativas podem ser guardadas para serem utilizadas depois. Quando eu estava escrevendo meu primeiro romance, O Sopro, era uma coisa fantástica porque eu tinha uma pasta com tudo o que eu pesquisava e o que eu pensava em relação aos personagens do romance. Eu tinha uma pasta que tinha pesquisas sobre os nomes dos protagonistas e personagens secundários, pesquisas que eu fiz sobre background, onde eu ia colocar a cidade de Olinda. Tudo isso eu colocava nessa pasta porque eram retalhos que eu ainda não sabia o certo quando usar e por que usar, mas sabia que seria importante tê-las comigo, essas ideias. Outro ponto importante, que também é um dos preceitos do livro do Austin, é guardar aquelas coisas que te inspiram, daqueles artistas, daqueles mentores, daquelas figuras que realmente te inspiram. Então, desde muito tempo, eu tenho o costume de guardar citações dos meus autores favoritos. Eu também costumo tirar fotos dos quadrinhos, das artes mais legais dos meus quadrinistas favoritos. Eu costumo guardar, escrever, anotar em caderno metáforas que eu acho bonitas, bem feitas, que marcaram assim minha vida. E veja bem, o Austin fala, a ideia aqui não é plagiar, é reaproveitar essas ideias, é alimentar seu espírito criativo para que você possa criar uma remixagem, uma coisa diferente dessas inspirações. Não estou aqui incentivando você a roubar e plagiar ideias dos seus grandes artistas. Então, da próxima vez que você tiver uma ideia que você acha que não pode ser assim tão fantástica, guarde-a. Pegue um caderno, anote. Pode até anotar no seu celular, num guardanapo. A J.K. Rowling está aí para provar que grandes romances podem surgir de guardanapos. Guarde essas ideias, vá guardando e decida que assim, olha, nesse domingo eu vou pegar todas essas ideias que eu coletei durante a semana e vou ver se dá para salvar alguma coisa, se elas se conectam ou se até mesmo todas elas podem dar origem a alguma coisa criativa. O processo criativo, obviamente, a ideia é você chegar a um certo nível de organização, mas esse certo nível de caos pode ser positivo, contanto que você lembre de tirar um tempo para refletir sobre essas ideias e sobre essas coisas que você guarda. E boa sorte aí no seu processo criativo e eu espero que eu tenha te ajudado. E não esquece de me avisar se você um dia publicar um grande best-seller.